Mensagem Doutrina Apostólica. Ela tem o título sobre a disciplina, concede honra e nos faz participante da santidade de Deus. A disciplina apostólica é um conjunto de regras e de boas condutas legadas por Jesus através da Santa Voz Rosa, para termos um viver digno e honrado, que reflete diretamente na vida espiritual, para buscarmos a identidade de Deus e assim participarmos de sua santidade. Para alcançarmos a perfeição em nossa vida e a santidade em nosso viver, precisamos ser disciplinados, ou seja, devemos proceder dignamente, de maneira constante, diante de Deus e de nosso próximo. A disciplina apostólica corrige, educa e moraliza. Quem é disciplinado em sua vida, no trabalho, nos estudos e faz todo o esforço para servir a Deus, é bem-sucedido em todas as suas realizações. Sem disciplina, não há santificação. E sem santificação, não pode haver salvação. Pois a pessoa indisciplinada se corrompe e desvirtua o seu viver. E assim, procedendo, só tem a perder, porque em nada poderá ser bem-sucedido, uma vez que sem disciplina ninguém vencerá. Em sua carta aos Hebreus, o apóstolo São Paulo esclarece sobre o valor da disciplina para o filho e filha de Deus, afirmando assim: porque o Senhor corrige a quem ama, e é para a disciplina que perseverais, pois Deus vos trata como filhos, pois que filho há quem o pai não corrige. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos, não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai do Espírito, e então viveremos, pois os nossos pais nos corrigiam por pouco tempo, segundo o que melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes de sua santidade. Deus o Pai, por meio da Santa Voz Rosa e do Santo Irmão Alto, e o ministério do Santo Irmão Alto, nos corrige e dá a disciplina para a nossa salvação e santificação, e para que sejamos participantes da sua santidade. Um povo disciplinado é um povo vencedor, amado e querido por todos. Aceitem a nossa disciplina como regra de bom viver. Isto se quiser ser bem-sucedido em sua vida aqui na terra. Quem ama a disciplina apostólica, ama a doutrina e a sua alma, ama a sua igreja, a Santa Voz Rosa, e em tudo procura ser obediente aos ensinos e conselhos que nos deu o Santo Irmão Alto. Um dos conselhos desse santo de Deus foi para que os pais amem aos seus filhos, dando-lhes perfeita educação e ensinamentos que os ajudam a ser disciplinados e a terem boa conduta, para que possam desenvolver todas as qualidades de filhos de Deus. Ensina os seus filhos a regra de um bom viver, do bom proceder. Quando necessário, deve corrigi-los, orientá-los, para que não se tornem pessoas malcriadas e desobedientes. Ensine-os a serem humildes, pois as pessoas humildes aceitam correção,
acata a orientação e não se rebela, nem se orgulha, mas se torna uma pessoa sábia, de bom proceder. Há um sábio ensinamento no livro de Provérbios a respeito desse assunto, que nos diz: não retireis da criança a disciplina e a correção, pois livrarás a sua alma da condenação. Sejam amigos de seus filhos para o bem e para o que é justo diante de Deus. Conversem com eles, procurem ouvi-los e compreendê-los em suas diversas fases de desenvolvimento. Procurem ser exemplos para eles, dar-lhes o seu carinho, o seu afeto, o seu amor, porque assim procedendo, eles terão muito respeito e consideração para com a sua palavra e seus conselhos. Ensine-os mesmo a respeitar as pessoas idosas, as pessoas com necessidades especiais, os obreiros em geral, os professores e orientadores, a respeitar o seu próximo, para que não sejam briguentos e nem ríspidos com ninguém. Quando necessário, devem corrigi-los e orientá-los, e ensiná-los para que tenham temor e respeito aos senhores pais e às pessoas em geral. Ensina seus filhos a amar a igreja, a amar e respeitar sua doutrina e sua disciplina, as quais Jesus nos trouxe dos céus por meio da Santa Vó Rosa. Também deve ensiná-los a respeitar as reuniões de nossa igreja, orientando sempre que nossos templos não são locais para brincadeiras, correrias e nem para conversas durante as reuniões. São lugares sagrados e consagrados para adorar e glorificar a Deus e aos seus santos poderosos, como Jesus nosso Senhor, a Santíssima Virgem Maria, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo. A doutrina ensina o seguinte: guarde os teus pés quando entrares na casa do Senhor. Isso é o mesmo que dizer: cuide do teu proceder, das tuas atitudes, e guarde a tua língua para não dizeres palavras torpes e inconvenientes num ambiente tão santo. Tenhas todo o respeito e cuidado para não entristecer a Deus e nem os seus santos. Com esses ensinos, esperamos que todos os irmãos e irmãs respeitem mais a nossa disciplina, no seu viver, no seu proceder, na maneira de se apresentar de acordo com a vontade da Santa Vó Rosa, evitando assim a desobediência que tanto entristece a esta Santa de Deus. Sejam sábios, perseverantes e prudentes, para que a Santa Vó Rosa, com Jesus, a Virgem Maria e o Santo Irmão Aldo possam ajudar e abençoar a todos os irmãos e irmãs, para que tenham uma vida justa, honrada, digna e santificada para o nosso Pai Celestial. Amém. Irmãos, aí está uma mensagem para este final de semana, para toda a Igreja Apostólica. Todos que estiveram, irmãos, este final de semana, a oportunidade de estar presente em nossos templos, ouviram essa mensagem novamente. Para aqueles que estão nos acompanhando via online, no seu lar ou na sua casa, também deve acompanhar com muita atenção, com muita reverência e com muito amor, porque também faz parte deste rebanho apostólico. E para que possa fazer parte desse rebanho, deve colocar em prática em seu viver também estes ensinamentos, o qual Deus nosso Pai nos enviou através do Consolador dos tempos do fim. Ensinamento esse, irmãos e irmãs, que nos diz novamente sobre a disciplina, na onde concede a honra e nos faz participar da santidade de Deus. Pois bem, irmãos, se aqui presente estamos no templo de Deus e viemos com o objetivo de poder ouvir as suas mensagens cantada em louvor ao reino dos céus, de ouvir as suas mensagens também colocada em nossos boletins,
e queremos alimentar o nosso espírito através dessas palavras, desses ensinamentos. O que nos resta, irmãos, no final desta reunião, quando nós sairmos daquele portão para fora? Colocar em prática. É o que o Deus espera do seu povo. Por isso que Ele enviou a Santa Avó Rosa e o irmão Aldo, para que este povo entendesse e compreendesse o seu ensinamento. Porque se Ele não quisesse um povo diferenciado de qualquer outro ensinamento que temos aí fora, Ele não tinha enviado o Consolador dos tempos do fim. Jesus não tinha prometido a vinda do outro Consolador, falando em nome do Pai e em nome dele. O porquê Ele enviaria o outro para falar em nome do Pai, para falar em nome dele, de Jesus, sendo que não teria um povo diferenciado sobre uma doutrina e sobre uma disciplina? Ele não enviaria, e todos teriam ensinamento conforme nós temos aí fora, e todos dizem que creem em Deus, todos creem que confiam em Jesus. Em algumas delas diz que creem em Nossa Mãe Maria Santíssima, mas adianta ter esta fé, sendo que não está colocando em prática as obras que Deus ensina? E que obras são essas, irmãos, que nós temos na Igreja Apostólica, que nós temos neste ensinamento da vinda do Consolador dos tempos ao fim? É a obra da disciplina, é o diferencial do mundo. E por isso que Jesus enviou o outro Consolador para falar em nome do Pai e em nome dele, respeitando a Nossa Mãe Maria Santíssima por tudo o que ela faz sobre a humanidade inteira. E se aqui estamos presentes na casa de Deus, ouvindo mais uma vez a mensagem, porque, irmãos, para que todos entendam, esta mensagem já foi publicado quando o irmão Aldo estava em seu corpo físico aqui na terra. Ele já deu esse ensinamento para nós quando ele estava presente em seu corpo físico, nos orientando, nos ensinando, dando para nós a sabedoria e o entendimento de cumprir como um filho de Deus, obediente sobre a doutrina e a disciplina apostólica. Hoje nós estamos recordando esse ensinamento. Como ainda eu li nesse boletim, na página de avisos, que muitos, com a sua mente ainda fechada, com o seu espírito cego, como diz ainda aquele hino que nós ouvimos agora há pouco, mas os homens cegos de espírito não os conhecem. Ou seja, muitos que estão ainda cegos no seu espírito, no conhecimento, que não quer ver esse ensinamento na sua vida, quer bater de frente com os conselhos deliberativos dos irmãos. Irmãos, nós não estamos batendo de frente com o conselho, não. Nós não estamos batendo de frente com os pastores e pregadores que divulgam esse ensinamento, não. No momento que nós vestimos totalmente diferente daquilo que temos que aprendido aqui, estamos batendo de frente com Deus. Nós estamos batendo de frente com Jesus, porque o ensinamento veio deles. E como eu disse, estamos recordando o que o irmão Aldo já nos ensinou há muitos anos atrás, ainda em seu corpo físico. Então muitos querem mudar. Como irmãos, é triste, por algumas vezes a gente ouvir ainda de alguns e outros: eu ando desta forma e quero ver o que vão fazer comigo. Irmãos, nós não vamos fazer nada, pode ter a certeza disso, porque o irmão Aldo deixou bem claro no ensinamento: a porta dos templos estão abertas, mas a do céu não sou eu que abro. E daí, irmãos, como é que nós fazemos? Aqui pode vir, assistir às nossas reuniões, participar dos trabalhos, achar que está tudo certo, mas e o dia que deixar o seu corpo físico? Que isso é uma certeza, que todos nós temos, que um dia iremos deixar o nosso corpo físico. E o nosso espírito? Para onde vai? Queremos que chegue ao trono de Deus, nosso Pai?
então faça por merecer. Porque, irmãos, estamos numa reta final. Muitos não querem acreditar, mas tivemos 2 anos para cá de grandes ensinamentos. Pessoas de altas posses, financeiramente falando, que não aguentou, foi embora. Teve pessoas de não altas financeiramente falando, mas através da sua fé está entre nós. São ensinamentos, irmãos. Muitos não estão observando isso. Olha bem no mundo lá fora e observa bem as dignidades dos respeitos que existem nas vestes das pessoas. Mulheres, rapazes, será que são dignos de dizer que é um filho de Deus? No seu vestir, no seu procedimento lá fora? Muitas pessoas, irmãos, quando nós falamos e convidamos para participar de uma reunião, eu não. Eu tenho uma festa para ir. Lá na festa ele pode passar a noite inteira, ele não vai sentir canseiro. Mas se vir aqui sentar, ficar 2 horas, ele fica preocupado, porque o pastor está passando 10 minutos do horário. Cansa, porque está na casa de Deus. E assim, irmãos, é o mundo lá fora. O poder do mal vai corrompendo devagarinho, vai colocando dúvidas. E se nós deixarmos, irmãos, nós vamos sendo corrompidos com isso. E é nisso que o irmão Aldo nos alertou várias vezes. Seja vigilante o tempo todo. Nós temos hinos que falam sobre a vigilância. Temos lindas mensagens cantadas que falam para que o povo tem que ser vigilante o tempo todo, para não cair em tentações do desejo do mal. Seja no vestir, seja no falar e seja no proceder, irmãos. E se nós queremos ser um filho de Deus obediente, é o momento de refletir. Quando nós estamos na nossa casa, quando nós saímos para o nosso trabalho, quando nós saímos para ir para a escola, para uma faculdade, quando nós saímos para vir para o templo de Deus, será que eu estou vestido da forma que Deus quer? Estou indo para a casa dele. Não estou indo para qualquer lugar. Se para ir para a escola, para o trabalho, devemos se vestir comportamento bom, digno como um homem, digna como uma mulher, imagine para a casa de Deus. Será que estou sendo fiel a Ele? Ou estou traindo o seu ensinamento? Pense nisso. Isso será cobrado, irmãos. Muitas pessoas não imaginam. Quando deixar o seu corpo físico, Deus vai lembrar disso. O porquê que não fez? O porquê tinha dúvida e não perguntou para mim? Por que não foi humilde de ajoelhar na beira da sua cama e conversar comigo? Foi mais fácil caminhar na facilidade do mundo? Se corromper nas suas vestes, no seu comportamento? O porquê não me ouviu? O porquê não fez o de melhor, me representando lá na terra? Eu me lembro de um fato do irmão Aldo, quando estava em seu corpo físico. Uma vez na frente da nossa sede, cumprimentando o povo, chegou uma determinada pessoa chorando, se aproximou dele e tomou a bênção, e ele olhou para aquela pessoa e o abençoou. Aquela pessoa chorando disse: irmão Aldo, me perdoa, eu quero entrar, quero ouvir o ensinamento. O irmão Aldo respondeu a ele: e por que você não me ouviu antes? Quantos conselhos eu te dei? E por que você virou as costas para mim e foi viver no mundo da forma que o mundo oferece? O porquê você não procurou fazer tudo aquilo que eu te aconselhei? Agora você quer adentrar no nosso templo? Eu tenho um recado da avó para você. A porta está aberta. Aqui do templo, o do céu está fechado para você. Adianta, irmãos, dizer que eu estou entrando dentro de um templo sagrado igual a esse, somente por entrar?
Só para dizer que eu estou aqui dentro? Só para dizer que eu tenho fé? Sendo que eu não estou cumprindo com o meu dever como filho de Deus, no meu vestimento, no meu proceder perante toda a sociedade? Estou escondendo aquilo que eu aprendo dentro da casa de Deus? Estou sendo fiel com Deus? Pense nisso. Porque no dia do julgamento será cobrado. E se o erro for grande, irmãos, se o pecado for grande, irmãos, é mais triste. Porque quando nós deixarmos o nosso corpo físico ser sepultado, o nosso espírito fica neste mundo perdido. Deus não envia anjo nenhum para buscar e levar até o seu trono para que ele possa fazer o juízo final. E nos dias de hoje é desta forma. Porque quando o irmão Aldo estava presente em seu corpo físico, nós tínhamos uma certeza. Porque ele dizia, quando ele recebia algum telefonema, pedindo para que pudesse fazer o ofício daquele irmão, ou daquela irmã, ou daquele jovem, ou daquela senhora, ele dizia, pode fazer o ofício sim, e diga para a família que estar com a Santa Avó está bem. E hoje, irmãos, nós temos irmão Aldo para garantir isso para a família nossa? Não temos. Sabe por quê? Quando alguém liga na sede e pede para que seja realizado um ofício, um pastor vai até lá realizar um ofício, seja até mesmo de um pastor, ele não pode garantir a salvação. Ele pode dizer, se for do merecimento, esse espírito chegará ao trono do Pai, para que o Pai faça o juízo final. E se aquele espírito for devedor? Será que chegará ao trono do Pai? Será que Deus enviará anjos para levar esse espírito até ele? Pense nisso. A sua vida espiritual é de grande valor, irmãos. Não existe nada neste mundo que paga o valor espiritual seu para Deus. Nada, nada deste mundo é capaz de pagar um valor da salvação do seu espírito para Deus, nosso Pai. Nada deste mundo, irmãos. E como eu disse ao decorrer desta santa reunião, tudo que nós conquistarmos aqui na terra, ficará aqui na terra. Não levaremos nada, nem a roupa do corpo. Então, irmãos, vale a pena refletir. Às vezes nós deixamos de participar de uma reunião por causa do nosso trabalho. Às vezes nós deixamos de assistir uma reunião, participar de uma reunião porque temos algo a fazer lá fora. E o poder do mal só vai corrompendo, vai dando ambição, quero mais, quero mais, quero mais, e vai esquecendo da vida espiritual. Então se programa, não é pecado ter nada lá fora, não é pecado. O irmão Aldo deixou bem claro isso para nós. As conquistas que nós fazemos para termos os nossos bens é bom, mas não esqueça de Deus em nenhum momento da sua vida. E o que nós observamos é isso, que as pessoas se afastam da igreja porque coisas materiais vai se corrompendo na sua vida. Aí vem o momento, irmãos, que esse boletim, essa mensagem nos fala sobre os nossos filhos, as nossas crianças. O que eles vão espelhar em nós adultos, se nós não convencermos eles a participar das nossas reuniões? Será que eles vão ser fiel? Será que eles vão sentir o desejo de participar das nossas reuniões, sendo que ele observa o pai e a mãe que não vai na reunião? Será que os nossos filhos vão espelhar em nós, se eles olharem para nós e ver nós se vestindo de qualquer maneira, sem dar o valor precioso pela disciplina apostólica? Porque ele vai observar no pai e da mãe. E o dia que a mãe e o pai falar algo, ele vai dizer, o porquê que eu tenho que usar, sendo que vocês não usam? O porquê eu tenho que fazer, sendo que vocês não fazem? Vai perdendo o respeito, irmãos. A dignidade de um pai, a dignidade de mãe. E o que será dessa criança, desse jovem, desse adolescente, que 10 anos para frente, se ele não seguir um caminho igual a nós?
o mundo estará aí de braços abertos esperando por eles. De braços abertos, irmãos. Tem causos, irmãos, na nossa igreja, que eu conheci, jovens que não passou de maior, perdeu a sua vida. Simplesmente achou que o mundo era uma maravilha, que o mundo era uma beleza de se viver, e aparentemente parece que é. Mas só que ele não te garante uma paz verdadeira igual a Santa Avó Romualdo te garante. Ele não te garante uma salvação espiritual da forma que a Santa Avó Romualdo te garante. Mas ele te garante a vaidade, ele te garante, irmãos, o orgulho, ele te garante a ambição, ou seja, ele faz o seu espírito virar um espírito egoísta, não amar a Deus mais. E um espírito egoísta, irmãos, perde toda a humildade, porque ele quer mais, ele quer fazer as coisas erradas, e acha que está no direito e pronto, acabou. E às vezes não consegue mais voltar o espírito da humildade, de se ajoelhar e pedir perdão a Deus, e voltar no caminho estreito, o caminho iluminado. E é neste momento que o risco é muito grande. Paga com a sua própria vida. E não são isso que nós queremos para os nossos jovens, para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, irmãos. Se aqui estamos hoje como os adultos, é porque os nossos pais, foi um pai que nos ensinou, que cobrou de nós, que deu para nós o ensinamento verdadeiro. Irmãos, se nós lembrarmos um pouco do passado da igreja, tinham irmãos com 5, 6, 7 filhos. O pai sentava de um lado, a mãe do outro, e as crianças tudo no meio. Ia no bebedouro uma vez só, o máximo 2. No banheiro a mesma coisa. E o silêncio permanecia naquelas crianças. E todas as reuniões estavam presentes, independente de hora, independente se estava chovendo, se estava ventando, se estava calor, vinha a família e sentava todos ali. Infelizmente nem todos deram valor em tudo isso que aprendeu com os pais, mas era desta forma. E nenhum filho morreu porque o pai chamou atenção, ou porque o pai deu uma palmada, ou porque o pai aconselhou, ou porque o pai ensinou de uma forma. Estão todos eles aí, irmãos. E esse foi o ensinamento. Aqui estamos nós, em torno de 30, 40 anos, com filhos que hoje são os adolescentes da igreja. E se nós não ensinarmos esses adolescentes, essas crianças a ser um filho de Deus, nós vamos perder eles para o mundo. Principalmente, irmãos, com essa vinda da tecnologia, que corrompe almas preciosas de Deus, nosso Pai. E não só são jovens não, irmãos, são adultos também, que não se controlam. Acha que o vício é somente o beber e fumar, mas esquece que o vício de ficar numa rede social o dia inteiro não é vício, acha que não é pecado. E o mais interessante é que é capaz de ficar na rede social o tempo todo, mas ele não é capaz de entrar no site da igreja e ouvir a hora milagrosa. Não é capaz de entrar no site da igreja para ouvir um hino cantado, apresentado em louvor ao reino dos céus. Mas é capaz de ficar no Facebook o tempo todo. E todas as outras coisas que temos nas redes sociais. Isso também é pecado, irmãos. Vigiam. Não deixe o poder do mal corromper a sua alma, o seu espírito, irmãos. Não vale a pena. Estamos aqui de passagem. Um dia iremos embora. Não sabemos nem o dia e nem a hora. Mas a certeza é que um dia iremos embora. E reflitam nisso. Estamos numa reta final. Estamos relembrando cada reunião.
todas as mensagens que o irmão Aldo nos deixou. Irmãos, estamos findando mais um mês. E eu recordo, irmãos, que esse mês ainda, ao decorrer desse mês que se finda, nós tivemos o ensinamento através do boletim, os sinais da fé. Depois, em outra mensagem, o que é salvação no sentido espiritual. O que é sinal da fé para os irmãos? Tivemos a mensagem. Então mantenha a sua fé viva, verdadeira nesses ensinamentos. Se queremos garantir a salvação da nossa vida espiritual, chegar ao trono de Deus nosso Pai, coloque, irmãos, a disciplina na sua vida junto com a doutrina. É o que Deus espera de todos nós, povo apostólico. Todos que temos essa oportunidade de ouvir esta mensagem. Ele espera que o seu povo se arrependa. Ele espera que nós possamos ajoelhar e pedir perdão a Ele pelas nossas falhas. E que passamos a fazer o de melhor, representando Ele aqui na terra. Porque nos dias de hoje, somos nós o representante. Porque a Santa Avó já cumpriu a sua missão e subiu aos céus. O irmão Aldo cumpriu a sua missão e vitoriosamente está com Deus. E deixou esse ensinamento para cada um de nós. Colocarmos em prática na nossa vida, ensinar os nossos jovens e crianças também a colocar em prática e vencer as lutas de cada dia e levar esta obra ao mundo inteiro, para que todos possam ter esse conhecimento. Para isso, irmãos, existe sabedoria e entendimento e uma grande união da parte de cada um de nós. Se unirmos verdadeiramente, usar do espírito da humildade, da obediência, do perdão e da sabedoria. Se nós colocarmos tudo isso em prática, teremos a facilidade de representar a Santa Avó e o irmão Aldo aqui na terra e sermos vitoriosos junto com Deus nosso Pai e toda a corte celestial. Guarda essas palavras em seus corações e medita o valor que tem da sua vida perante a Deus nosso Pai e sendo o seu representante aqui na terra. Amém.